Emoção no ar. Já se perguntou sobre os mistérios e acontecimentos inexplicáveis que ocorrem a milhares de pés acima do solo? A história da aviação está repleta de enigmas e incidentes peculiares que deixaram especialistas perplexos e o público intrigado. Este vídeo explora 7 dos eventos mais arrepiantes que aconteceram no meio de um voo, abalando o mundo e deixando uma marca na história da aviação. Mas antes de começarmos com este vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder mais nenhum vídeo. Fazendo isso, você nos estimula a trazer mais conteúdos interessantes. Agora vamos começar. Número 7. O Encontro Fantasmagórico. Voo da Eastern Airlines 401. O incidente envolvendo o voo 401 da Eastern Airlines é um conto arrepiante de um encontro fantasmagórico, que deixou uma marca indelével na história da aviação. Esse incidente, que ocorreu em 29 de dezembro de 1972, trouxe a ideia de fenômenos sobrenaturais e seu potencial impacto na segurança de voo para o primeiro plano. O voo 401, um Lockheed L-1011 TriStar, estava a caminho de Nova York para Miami com 176 passageiros e 13 membros da tripulação. À medida que a aeronave se aproximava de Miami, a tripulação ficou preocupada com uma luz indicadora de trem de pouso com mau funcionamento. O capitão Bob Loft e o primeiro oficial Albert Stockstill concentraram sua atenção na solução do problema, sem saber das consequências trágicas que os aguardavam. No meio de seus esforços, a aeronave desceu inesperadamente abaixo da altitude designada, sem que a tripulação de voo soubesse. Enquanto estavam distraídos, o voo 401 desceu nas sombrias terras pantanosas dos Everglades, colidindo a toda velocidade. O impacto foi devastador e resultou na trágica perda de 101 vidas. O que torna esse incidente particularmente intrigante são os supostos encontros fantasmagóricos que se seguiram nos meses e anos após o acidente. Membros da tripulação e passageiros relataram visões estranhas do falecido piloto Bob Loft e do engenheiro de voo Don Hippo. Disse que essas aparições foram vivenciadas em várias localidades, incluindo outros aviões da Eastern Airlines que tinham peças salvas do TriStar que caiu. Os relatos de encontros variaram desde avistamentos de aparições dos membros da tripulação na cabine, até interações com passageiros que acreditavam estar se comunicando com comissários de bordo reais, apenas para descobrir mais tarde que esses membros da tripulação haviam falecido no acidente do voo 401. Essas experiências paranormais geraram um senso geral de inquietação e especulação sobrenatural entre o pessoal da Eastern Airlines e a comunidade de aviação em geral. Os incidentes levaram a Eastern Airlines a tomar medidas. Eles removeram as peças recuperadas das aeronaves do voo 401 e as substituíram por novos componentes para aliviar as preocupações e medos dos membros da tripulação e dos passageiros. A companhia aérea também implementou um programa abrangente de apoio aos funcionários para lidar com o impacto emocional e o trauma vivenciado por aqueles envolvidos no acidente e encontros fantasmagóricos subsequentes. O legado do voo 401 da Eastern Airlines vai além do trágico acidente em si. Isso destaca a importância da consciência e atenção da tripulação durante as fases críticas do voo. O incidente também lançou luz sobre o impacto psicológico de eventos traumáticos sobre o pessoal de aviação, levando a sistemas de apoio e serviços de aconselhamento aprimorados dentro do setor. Embora céticos descartem os encontros fantasmagóricos como meras coincidências ou exageros, a história em torno do voo 401 continua a cativar aqueles intrigados pela interseção da aviação e do sobrenatural. O incidente serve como um lembrete de que o impacto de eventos trágicos pode se estender além do plano físico, influenciando percepções e crenças muito tempo após o próprio incidente. A história da aviação está repleta de eventos envolventes e misteriosos que deixaram impressões duradouras. Incidentes de quase colisão no ar, lendas de gremlins, voos que desapareceram e reapareceram, ousados sequestros, falhas estruturais e encontros fantasmagóricos. Todos desempenharam um papel na formação das regulamentações de segurança da aviação e em nossa fascinação coletiva pelo desconhecido. Esses eventos nos lembram da natureza imprevisível das viagens aéreas e da contínua necessidade de vigilância, avanço e uma compreensão mais profunda dos mistérios que podem surgir nos céus abertos. Número 6.
O Open Sky Lounge, Aloha Airlines Flight 243. No mundo da aviação, o incidente envolvendo o voo 243 da Aloha Airlines é um testemunho arrepiante dos perigos inesperados que podem ocorrer em pleno voo e da incrível resiliência e profissionalismo da tripulação de voo sob pressão extrema. Em 28 de abril de 1988, o voo 243 da Aloha Airlines, um Boeing 737, estava a caminho de Hilo para Honolulu, transportando 89 passageiros e uma tripulação de 6 pessoas. Cerca de 20 minutos após a decolagem, enquanto o avião estava voando a uma altitude de 24 mil pés, ocorreu uma descompressão explosiva na cabine da aeronave. Uma seção de 18 pés do lado de boreste do avião explodiu, deixando um buraco gigantesco logo atrás do cockpit até a área das asas. A descompressão súbita sugou a comissária de bordo Clarabelle Lansing, que infelizmente nunca foi encontrada. Outros passageiros, embora gravemente feridos, ficaram presos em seus cintos de segurança. O que restou da cabine do avião ficou aberto para o céu azul claro, e o vento entrou, criando uma cena que se assemelhava a um surreal lounge de céu aberto. O capitão Robert Schornsteiner e a primeira oficial Madeleine Tompkins se depararam com um cenário aterrorizante. Com a porta do cockpit arrancada, eles podiam ver diretamente para a cabine e o céu aberto além. Apesar dos danos catastróficos, da perda de pressão na cabine e do intenso ruído do vento, eles conseguiram manter o controle da aeronave gravemente danificada em um feito incrível de habilidade aérea. Eles conseguiram pousar o avião com segurança no aeroporto de Kahului, em Maui, salvando a vida de 94 das 95 pessoas a bordo. O sucesso no manuseio da situação em condições tão extremas ainda é considerado um feito notável na história da aviação. A investigação subsequente revelou que a causa da falha na fuselagem foi a fadiga do metal agravada pela corrosão. A aeronave, operando em um ambiente atmosférico rico em sal e passando por inúmeros ciclos de pressurização devido a voos curtos frequentes, teve sua fuselagem enfraquecida ao longo do tempo. Esse incidente foi um trágico alerta para a indústria da aviação sobre questões relacionadas a aeronaves envelhecidas. As consequências do voo 243 tiveram um impacto profundo nas regulamentações de segurança da aviação. A Administração Federal de Aviação, FAA, instituiu a regra de aeronaves envelhecidas, exigindo que as companhias aéreas inspecionassem regularmente aviões mais antigos em busca de fraquezas estruturais. O incidente também levou a uma melhor compreensão dos efeitos da fadiga do metal e da corrosão, levando a mudanças no design de aeronaves, materiais e procedimentos de manutenção. O incidente do voo 243 da Aloha Airlines, frequentemente referido como voo conversível da Aloha Airlines, serve como um lembrete sombrio dos perigos que podem se esconder dentro da estrutura de uma aeronave. Ele também destaca o papel crucial que tripulações de voo bem treinadas desempenham na garantia da segurança dos passageiros diante de desastres. O pouso bem-sucedido de um avião, com uma parte significativa de sua fuselagem faltando, é uma prova poderosa da habilidade e determinação humanas sob as circunstâncias mais desafiadoras. O evento também marcou um ponto de viragem significativo na segurança da aviação, demonstrando que, mesmo após uma tragédia, lições importantes podem ser aprendidas, levando a melhorias e avanços na indústria. Isso destacou a importância de regimes rigorosos de manutenção e inspeção, especialmente para aeronaves mais antigas, e resultou em protocolos de segurança aprimorados que continuam a beneficiar as viagens aéreas até hoje. Assim, o legado do voo 243 da Aloha Airlines se estende muito além do incidente em si, moldando o futuro da segurança na aviação de maneiras significativas. Número 5. O salto para o desconhecido. O sequestro de D.B. Cooper é um dos mistérios mais cativantes e duradouros da história da aviação. Não se trata do desaparecimento de uma aeronave, mas sim de um sequestro audacioso e de um criminoso elusivo que desapareceu no ar. Na tarde de 24 de novembro de 1971, um homem que se identificou como Dan Cooper embarcou no voo 305 da Northwest Orient Airlines de Portland para Seattle, um dia antes do Dia de Ação de Graças. Ele foi descrito como um homem comum, na casa dos 40 anos,
vestindo um terno e gravata preta e camisa branca, carregando uma maleta preta. Cooper era educado e bem articulado, não se encaixando na imagem estereotipada de um criminoso endurecido. Pouco depois da decolagem, Cooper entregou uma nota à comissária de bordo, alegando ter uma bomba em sua maleta e que o avião estava sendo sequestrado. Ao abrir a maleta, a comissária de bordo viu cilindros vermelhos, fios e uma bateria, aparentemente uma bomba. Cooper deixou claras suas demandas: $200 mil em dinheiro, equivalente a cerca de $1.300.000 hoje, 4 paraquedas e um caminhão de combustível pronto para reabastecer a aeronave ao pousar em Seattle. As demandas de Cooper foram transmitidas às autoridades, que correram para atendê-las, temendo pela segurança dos passageiros a bordo. Quando o avião pousou em Seattle e suas exigências foram cumpridas, Cooper instruiu a tripulação a voar em direção à Cidade do México. No entanto, Cooper tinha um plano de voo muito específico. Ele solicitou que o avião voasse a uma baixa altitude, com o trem de pouso baixado e a uma velocidade mais lenta do que o normal. Essas condições eram ideais para um salto de paraquedas. Em meio a uma tempestade entre Seattle e Reno, Cooper fez o impensável. Ele saltou das escadas traseiras do Boeing 727 ainda em voo, em uma noite escura, fria e tempestuosa, levando o dinheiro do resgate. Quando o avião pousou em Reno, as forças de segurança cercaram a aeronave, mas D.B. Cooper havia desaparecido há muito tempo, quando uma extensa caçada foi lançada envolvendo várias agências federais, estaduais e locais de aplicação da lei, vasculhando a possível zona de salto. Apesar de seus melhores esforços, eles não encontraram nenhum vestígio de Cooper, do paraquedas ou do dinheiro, exceto por um pequeno estoque de notas descoberto anos depois, em 1980, perto do rio Columbia. A investigação do sequestro de Cooper, chamado de NORJAC, Sequestro do Noroeste, se estendeu por décadas e seguiu milhares de pistas ao longo dos anos. Inúmeros suspeitos foram propostos, alguns até confessaram ser Cooper. No entanto, nenhum deles foi definitivamente comprovado como sequestrador elusivo. O caso de D.B. Cooper se tornou parte do folclore americano. Sua audaciosa fuga e a incapacidade da aplicação da lei em capturá-lo levaram a uma espécie de admiração relutante. Tornou-se uma história clássica de um anti-herói que ludibriou o sistema, desaparecendo sem deixar rastros. O sequestro de D.B. Cooper é significativo não apenas por sua audácia, mas também pelo seu impacto na segurança da aviação. Após esse incidente, companhias aéreas ao redor do mundo implementaram medidas de segurança mais rigorosas, reformulando a experiência de viagem aérea. Até o momento, o caso permanece o único caso não resolvido de pirataria aérea na história da aviação comercial. O FBI encerrou oficialmente sua investigação ativa do caso em 2016, após uma busca exaustiva de 45 anos. No entanto, o arquivo permanece aberto sob suspense, o que significa que qualquer evidência física significativa que surja relacionada aos paraquedas ou ao dinheiro seria considerada. Número 4. O voo que retornou do passado. Caso do voo 914 desaparecido. A história da aviação tem sua parcela de mistérios arrepiantes, com incidentes inexplicáveis que desafiam a lógica. O caso do voo 914, conhecido como o avião, que aterrissou 37 anos atrasado, é um enigma que ainda suscita admiração e controvérsia. O voo 914 era um avião Douglas DC-4, operado pela Pan American World Airways, em 2 de julho de 1955. Ele embarcou em uma jornada de rotina de Nova York para Miami, com 57 passageiros e 6 membros da tripulação. O voo deveria durar apenas algumas horas, mas o voo 914 desapareceu sem deixar vestígios, não havendo destroços ou sinais de socorro. Intensas operações de busca e resgate não produziram resultados, e o avião foi declarado desaparecido. O evento deixou a comunidade de aviação perplexa e as famílias devastadas. À medida que os anos passaram, o mistério do voo 914 foi arquivado como uma das muitas desaparições inexplicáveis na história da aviação. No entanto, a saga do voo 914 não terminou aí. Pelo contrário, ela tomou um rumo ainda mais desconcertante. Em 9 de setembro de 1992,
uma aeronave emergiu de nuvens espessas e solicitou autorização para aterrissar na torre de controle do aeroporto de Caracas, na Venezuela. A aeronave se identificou como o voo Pan Am 914 de Nova York para Miami. Os controladores de tráfego aéreo perplexos, cientes do desaparecimento do voo 914, autorizaram o pouso da aeronave, embora com um ar de descrença e apreensão. Quando o avião aterrissou, era de fato um Douglas DC-4, o mesmo modelo do voo desaparecido 914. A aeronave parecia novinha em folha, nada parecida com um avião que deveria ter quase 4 décadas de idade. O piloto do avião parecia confuso, pois o aeroporto não correspondia às suas expectativas de Miami. Quando informado de que o ano era 1992, o piloto reagiu com incredulidade. Para aumentar o mistério, os passageiros e a tripulação do avião pareciam estar em um estado de tempo preservado, sem serem afetados pelo passar de quase 4 décadas. Esse evento levou a amplas especulações e inúmeras teorias, desde buracos de minhoca e distorções no tempo até intervenção extraterrestre. No entanto, muitos céticos contestam a autenticidade da história, argumentando a falta de evidências concretas, como registros de voo oficiais, listas de passageiros ou relatos credíveis de testemunhas que apoiem o incidente. Nenhuma prova física, como a própria aeronave ou pertences pessoais dos passageiros, foi jamais produzida. A ausência de relatórios ou investigações de acompanhamento também alimenta o ceticismo. Muitos acreditam que a história da viagem no tempo do voo 914 seja uma história fictícia, uma lenda urbana que surgiu das profundezas da internet. Seja a história do voo 914 um fato ou ficção, ela indiscutivelmente capturou a imaginação de muitos. Se for verdade, levanta questões intrigantes sobre a natureza do tempo, do espaço e da realidade, conforme a entendemos. Se for uma fabricação, é um testemunho de nossa fascinação pelo inexplicável e nossa disposição em entreter possibilidades extraordinárias. De qualquer forma, o caso do voo desaparecido 914 permanece como uma parte duradoura da lenda da aviação. Um voo que supostamente retornou do passado, nos lembrando da tênue linha entre a realidade e o reino do insondável. Número 3. Desapareceu e depois reapareceu. O misterioso voo 513. A história do voo 513 é uma história única nos anais da história da aviação. Essa história de desaparecimento e reaparecimento não apenas deixou a comunidade da aviação perplexa, mas também provocou um debate acalorado entre teóricos da conspiração e céticos. Em 4 de setembro de 1954, um avião Lockheed Super Constellation, chamado Voo 513, operado pela Santiago Airlines, decolou de Aachen, na Alemanha, com 88 passageiros a caminho de seu destino em Porto Alegre, Brasil. O tempo de voo esperado era de cerca de 18 horas, um voo relativamente longo, mas rotineiro para aquela época. No entanto, o voo 513 nunca chegou ao seu destino. Depois de enviar uma mensagem de voo rotineira, o avião e seus passageiros desapareceram sem deixar vestígios. Assim como em qualquer avião desaparecido, foram realizadas extensas operações de busca e resgate, mas nenhum destroço ou sinal do avião foi encontrado. À medida que as semanas se transformaram em meses e os meses em anos, o mistério do voo 513 parecia destinado a permanecer sem solução, juntando-se a uma lista de desaparecimentos de aeronaves sem explicação concreta. Os familiares e amigos dos que estavam a bordo ficaram em um estado de desespero, sem nenhum encerramento à vista. Então, em 12 de outubro de 1989, 35 anos após seu desaparecimento, um avião foi avistado no céu sobre Porto Alegre. Era o voo 513. O avião completou sua aproximação de pouso e aterrissou com segurança no aeroporto de Porto Alegre, para grande choque e incredulidade dos controladores de tráfego aéreo e da equipe em terra. Céticos argumentam que a história do voo 513 é um elaborado embuste ou uma lenda urbana, considerando a falta de registros oficiais ou documentação pública sobre esse voo. Eles afirmam que não há base factual para o desaparecimento ou reaparição do voo. Reaparecimento citando a ausência de listas de passageiros, registros de controle de tráfego aéreo ou outras formas de evidência concreta. Apesar do ceticismo,
A história do voo 513 de Santiago continua a cativar, permanecendo como um mistério não resolvido. Uma história arrepiante de um voo que desapareceu no ar e retornou mais de 3 décadas depois, congelado no tempo. Seja um produto da imaginação coletiva ou um genuíno fenômeno inexplicável, o conto do voo 513 persiste como uma narrativa sinistra sobre as possibilidades não exploradas do tempo e espaço. Serve como um lembrete de que, apesar de nossos avanços significativos em tecnologia e compreensão, ainda existem aspectos de nossa realidade que continuam a escapar da compreensão, alimentando nossa curiosidade e senso de admiração pelo mundo e além. Número 2. Um copiloto inesperado. A lenda dos Gremlins na história da aviação está entrelaçada com histórias de maravilha, espanto, terror e mistério. Uma dessas narrativas que perpassa essa história é o folclore peculiar dos Gremlins, criaturas míticas que dizem causar estragos em aeronaves em pleno voo, representando o epítome dos medos desconhecidos que os pilotos enfrentavam. Essas criaturas continuam sendo parte integrante do folclore da aviação. A palavra Gremlin é acreditada ter sido derivada da antiga palavra em inglês Gremlin, que significa atormentar. Embora os Gremlins sejam predominantemente um produto dos tempos modernos, com suas origens traçadas de volta ao início do século XX, a ideia por trás dessas criaturas pode ser encontrada no folclore de muitas culturas, cada uma retratando sua versão de uma entidade travessa que causa problemas inexplicáveis. O folclore dos Gremlins realmente ganhou destaque durante as guerras mundiais, quando pilotos e tripulações aéreas começaram a relatar mau funcionamento e falhas inexplicáveis em suas aeronaves. Os militares da Royal Air Force, estacionados em Malta, no Oriente Médio e na Índia, afirmaram ter sido os primeiros a avistar Gremlins. Os pilotos relatavam ocorrências estranhas, falhas mecânicas e problemas de navegação que eles culpavam humoristicamente pelas travessuras dessas criaturas maliciosas. Os Gremlins invisíveis eram acusados de mexer nos motores, mastigar fios, mexer nos mostradores e criar uma confusão geral para perturbar os pilotos. Inicialmente, essas histórias eram um mecanismo de enfrentamento para os perigos enfrentados pelos pilotos, mas se espalharam rapidamente entre as tripulações aéreas, ganhando vida própria. Os Gremlins logo foram visualizados como criaturas impertinentes, de pequena estatura, com um sorriso malicioso, que adoravam mexer com as aeronaves. Eles frequentemente eram culpados pelos problemas técnicos inexplicáveis ou acidentes que pareciam não ter explicação lógica. Durante a Segunda Guerra Mundial, essas histórias de Gremlins ganharam tanta popularidade que chamaram a atenção do autor e piloto de caça Roald Dahl em 1943. Dahl, que era líder de esquadrão na Royal Air Force, escreveu Os Gremlins, o que popularizou a lenda dessas criaturas travessas. A história até atraiu a atenção de Walt Disney, que planejou um filme animado baseado no livro, embora isso nunca tenha se concretizado. Os Gremlins não eram apenas criaturas do caos, mas também eram vistos como símbolos de respeito pela imprevisibilidade e perigo de voar, especialmente durante os primeiros dias da aviação. Muitos pilotos realizavam rituais antes do voo para apaziguar essas criaturas volúveis, considerando-as como guardiãs do céu que precisavam ser respeitadas e apaziguadas. No entanto, à medida que a tecnologia da aviação avançava, as histórias dos Gremlins começaram a desaparecer. Esses avanços permitiram um maior entendimento e controle da aviação. Aeronaves e incidentes que antes eram atribuídos a Gremlins agora podem ser explicados de forma lógica como falhas mecânicas ou eletrônicas. No entanto, os Gremlins não foram completamente esquecidos. Eles continuam fazendo parte do mundo da aviação, encontrando um lugar na literatura, no cinema e até mesmo na linguagem da aviação. O termo Gremlins é ocasionalmente usado para descrever qualquer problema não explicado nos sistemas mecânicos ou elétricos de uma aeronave. O espírito dos Gremlins vive como um lembrete do inexplicável, do desconhecido e dos riscos inerentes que vêm com a magia do voo. Em uma era em que o voo humano era relativamente novo e ainda cheio de mistérios, essas criaturas personificavam a tendência humana de atribuir eventos inexplicáveis a forças sobrenaturais. Eles se tornaram a personificação dos riscos associados ao voo, e sua existência no folclore era um reconhecimento dos perigos reais e às vezes inexplicáveis inerentes à aviação.
Mesmo que agora vivamos em uma era de racionalidade e compreensão científica, onde a maioria das falhas de aeronaves pode ser rastreada até problemas tangíveis, as histórias dos Gremlins servem como um lembrete atemporal das incertezas iniciais que dominavam a aviação. Essas histórias encapsulam um momento na história em que os humanos que se aventuravam no grande desconhecido trouxeram seus mitos e medos consigo. A lenda dos Gremlins continua pairando ao fundo, mantendo viva a magia e o mistério dos primeiros dias da aviação. Número 1. O caso de quase colisão aérea do voo 5390 da British Airways. O voo 5390 da British Airways, operando em 10 de junho de 1990, começou como um voo de rotina de Birmingham para Málaga. No entanto, o que aconteceu 20 minutos após a decolagem desafiou a rotina e mergulhou nas esferas do extraordinário, transformando o voo em um dos incidentes mais angustiantes da história da aviação. O capitão Timothy Lancaster e o copiloto Alistair Atchison eram os dois pilotos experientes no comando do voo naquele dia. À medida que o avião subia para uma altitude de 17.300 pés, um estrondo alarmante ecoou na cabine, seguido pela explosão da janela do cockpit. E o impensável aconteceu. Lancaster foi parcialmente sugado para fora da aeronave, devido à descompressão súbita. Suas pernas ficaram presas nos controles de voo, e seu corpo foi exposto à fúria do fluxo de ar e às temperaturas congelantes do lado de fora. Atchison, em uma impressionante demonstração de resiliência e presença de espírito, assumiu o controle imediatamente. Ele enviou um sinal de socorro, declarando uma emergência, e iniciou um rápido mergulho de emergência para uma altitude respirável. Enquanto lutava para manter a aeronave sob controle, os comissários de bordo se agarraram às pernas de Lancaster, lutando contra os ventos violentos e as temperaturas abaixo de zero, para evitar que ele fosse completamente puxado para fora. Na cabine, os passageiros estavam em pânico, mas obedientes, seguindo as ordens súbitas e urgentes para usar as máscaras de oxigênio e adotar posições de segurança. Em meio ao caos, Nigel Ogden, um comissário de bordo, assumiu a tarefa sombria de segurar o capitão Lancaster, uma tarefa que ele realizou por 15 minutos angustiantes antes de sua força se esgotar. Apesar das temperaturas congelantes e de seus ferimentos, o ato corajoso de Ogden impediu que Lancaster fosse arrastado para o vazio. Atchison realizou com sucesso um pouso desafiador, enquanto o capitão ferido estava deitado no chão do cockpit. Quando o avião tocou o solo, a tripulação respirou aliviada. Eles tinham sobrevivido a um acidente quase fatal no ar, demonstrando uma coragem extraordinária e habilidade profissional excepcional. O capitão Lancaster, contra todas as probabilidades, sobreviveu a seu aterrorizante sofrimento. Ele foi levado às pressas para o hospital, onde passou vários meses se recuperando de congelamento, fraturas e choque. Surpreendentemente, ele retornou à aviação dentro de 5 meses. A investigação do incidente revelou um erro chocante na manutenção. O para-brisa, substituído apenas um dia antes, foi instalado com parafusos incorretos, o que levou ao desprendimento em alta altitude devido à diferença de pressão. A pessoa responsável por isso não era um funcionário da British Airways, mas um contratado que não havia seguido os procedimentos de manutenção da companhia aérea. Como resultado desse incidente, os procedimentos de manutenção e verificação da indústria aérea em todo o mundo passaram por uma revisão significativa. O caso da British Airways. O voo 539 é um testemunho da coragem, profissionalismo e resiliência da tripulação de voo. Suas ações indiscutivelmente salvaram a vida de todos os 87 passageiros a bordo naquele dia. Esse incidente serve como um lembrete vívido dos perigos inesperados que podem ocorrer na aviação e da importância de padrões rigorosos de segurança e procedimentos. Os eventos a bordo do voo 539, embora horríveis, desempenharam um papel fundamental na formação de avanços subsequentes nas medidas de segurança e procedimentos de aviação. Bem, estamos chegando ao fim de mais um vídeo, mas uma dúvida que fica no ar é: qual desses voos misteriosos mais te impressionou? Deixe sua opinião nos comentários. E se gostou de nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal. Deixe o like. Até a próxima!